Você provavelmente ama o Homem de Ferro, mas sabia que ele foi criado para ser um personagem odiado? Sabia que ele nem é um Stark ou que pode ser filho de um demônio? Eu sou Amanda Constantino e a nossa conversa de hoje é sobre ele, Anthony Stark. E bem-vindo a Fatos Nerd. Homem de Ferro é o Ike Batista com dinheiro. É quase unanimidade. Tony Stark é um dos personagens mais populares da Marvel. Claro, muito disso se deve ao talento inquestionável de Robert Downey Jr. A sua versão do Homem de Ferro já completou 10 anos e foi responsável por começar uma nova era nos filmes de super-herói. Podemos dizer que tudo mudou depois de sua estreia, sem exageros. Os personagens se tornaram muito mais conhecidos, as histórias ficaram mais populares, a Marvel encheu os cofres do Mickey de dinheiro e os super-heróis entraram de vez no gosto popular do mundo. Antes de entender todo esse sucesso, precisamos voltar um pouco no tempo. A ideia clássica de super-herói é aquela que foi estabelecida pelo Superman, ainda na década de 30. Um cara super... E agora eu perdi, foi tudo. Eu vou postar no meu Twitter que eu estou perdida. Um cara com muitos poderes, músculos e cheios de bons ideais. Um verdadeiro escoteiro. O Clark Kent mete a cueca certinha por baixo da calça. Nem todo herói segue essa ideia, mas ela foi muito trabalhada ao longo das primeiras décadas dos heróis nos quadrinhos, especialmente durante a Era de Ouro. Passado alguns anos, um cara chamado Stan Lee estava dando o que falar. Isso porque seus heróis eram considerados mais humanos, mais próximos dos leitores. Personagens como o Homem-Aranha e o Hulk já eram um sucesso absoluto quando Stan Lee fez uma aposta ousada, um desafio para ele mesmo. No começo dos anos 60, o mundo estava no auge da Guerra Fria e os leitores de quadrinhos, muitos deles jovens idealistas, estavam fartos do assunto. Eles não queriam saber mais de guerra e militares. Stan Lee, então, resolveu fazer um personagem que representasse exatamente esses ideais. Um empresário milionário do ramo de armas. Nas palavras do próprio Stan Lee, ele achou que seria divertido pegar um personagem que ninguém iria gostar e forçar os leitores a amá-lo. Empurrá-lo para debaixo de suas gargantas, como ele mesmo disse. Nem precisou dizer que ele conseguiu. Mas como era essa primeira versão do herói? Será que está próxima do que vimos no cinema? Bom, não exatamente. Depois de lançar o seu desafio, Stan Lee resolveu que o seu super milionário das armas seria um homem muito glamuroso. Um verdadeiro playboy. Não por acaso, ele se baseou no empresário Howard Hughes, uma figura bem conhecida nos Estados Unidos. O cara foi um aviador, engenheiro, produtor de cinema, aventureiro e mulherengo do século XX. Ou deveria dizer, na verdade, como ele mesmo diz, solta aí, editor. Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Você entendeu, velho? É importante lembrar que o Stan Lee criou o Homem de Ferro, mas não fez isso sozinho. Foi o irmão dele, Larry Lieber, que aprofundou a história e escreveu a estreia do personagem. Então, em 1963, na revista Tales of Suspense, número 39, o Homem de Ferro nasceu sob os traços icônicos de Jack Kirby e Don Heck. O visual foi esse aí. Como você pode ver, na primeira versão, ele era cinza, um robô feito às pressas, bem parecido com o que vimos no primeiro filme, quando Tony ainda estava preso naquela caverna. O visual da armadura foi criado por Kirby, mas não durou muito tempo. Os autores ainda não estavam satisfeitos e resolveram mudar. Logo na edição seguinte da revista, em abril, a armadura foi pintada de dourado. Agora ele estava parecendo um C3PO parrudo. E a verdade é que ainda não estava bom o suficiente. Mas olha só, em dezembro daquele ano, o traje foi completamente alterado, dessa vez desenhado por outro mestre dos quadrinhos, Steve Ditko. Foi dele a ideia de colocar um pouco de vermelho na armadura, dando origem ao visual mais icônico do herói. Uma imagem que até hoje todos nós amamos. Agora sim estava no caminho certo. Dá só uma olhada em mais algumas armaduras dos quadrinhos. Bom, armaduras à parte, esse Homem de Ferro dos anos 60 era muito diferente da versão de Robert Downey Jr.
No começo, ele tinha um único objetivo: perseguir e derrotar agentes vietnamitas. Uma abordagem que o próprio Stan Lee se arrependeu de dar. Talvez ele tenha exagerado um pouco nessa história de criar um herói completamente detestável, já que o Tony ia contra muitos dos ideais em ascensão na época. Os anos 60 foram tempos bem delicados para os americanos. Conforme a opinião pública sobre a Guerra do Vietnã mudava drasticamente nos Estados Unidos, as histórias de Tony Stark passaram a assumir um tom menos anticomunista e o personagem começou a questionar as suas ações. Isso deu origem a uma série de histórias que formariam uma personalidade insegura por baixo de toda aquela arrogância. Era uma coisa pouco comum para as revistas de herói da época, tão acostumadas a batalhas alienígenas e monstros mágicos. E assim, ele entrou na década de 70, quando foi lançada a trama mais conhecida do Homem de Ferro, o Demônio na Garrafa. Nesse período, Tony Stark se tornou um alcoólatra e passou por maus bocados graças à bebida. O cão foi quem botou pra nós beber. Foi um período em que ele começou a se tornar mais humano e cada vez mais distante daquele ideal perfeito do super-herói que eu te falei no começo do vídeo. Era um homem quebrado, como tantos outros. Mas uma coisa nunca mudou. Tony sempre foi um gênio, sempre foi um inventor. Desde pequeno, ele mostrou fascínio pelos negócios do pai e não demorou muito para começar a trabalhar nas indústrias Stark, ainda que estivesse mais interessado em garotos e baladas do que nos negócios da família. Como aconteceu no cinema, seus pais morreram em um acidente de carro e ele precisou liderar a empresa. Foi assim que o rapaz acabou no Vietnã, sequestrado pelo vilão Wong Shu. O resto da história você conhece. Foi ele quem forçou Tony a construir a própria armadura, além de ter causado o ferimento que quase acabou com a sua vida. Esses foram os primeiros anos do Homem de Ferro nos quadrinhos. Sentiu a diferença? Talvez os filmes não estejam assim tão distantes dos personagens das páginas das HQs, mas ainda há pontos interessantíssimos de conflito. E aqui a história começa a ficar surpreendente, de espiões secretos ao próprio diabo. Quer ver? Pegando fogo o programa hoje, Rogerinho. Pra começar, ele nem é um Stark de verdade, isso mesmo. Que viagem é essa, doido? Por muito tempo, os fãs acreditaram que Tony era filho de Howard e Maria Stark, mas tudo mudou em 2013, quando descobrimos que ele foi adotado pelo casal milionário. E as surpresas não pararam por aí, meu amigo. Depois de muita procura, Tony conseguiu encontrar sua mãe biológica e ela tinha muita história pra contar. Amanda Armstrong era uma estrela de rock que, nas horas vagas, atuava como agente da SHIELD, uma das mais importantes da sua geração. E quanto ao pai, bom, ele parecia ser um bom homem, mas acabou se revelando um espião infiltrado da Hydra, um rapaz egoísta que não se importava de trabalhar para os dois lados e que queria levar Amanda com ele. Por isso, ela foi forçada a matá-lo com uma tesourada na jugular. Olha aí, o caso de família. A única coisa que eu acho que ninguém tem o direito é de negar informação para um filho que quer saber de onde veio. O bebê foi entregue para SHIELD, que o deixou em um orfanato na Bulgária. Foi lá que Howard Stark o encontrou. Além desse baita plot twist, que eu falei errado. The left, the right, in the middle. Além dessa baita plot twist, as histórias recentes tornaram as coisas ainda mais insanas. Se afastando da sua versão original, aquela mais realista e pé no chão, o Homem de Ferro adotou uma série de elementos fantásticos ao longo dos anos. E a HQ de número 31 dos Vingadores, lançado no ano passado, pode ter revelado mais uma peça desse quebra-cabeça. Isso muda tudo. Na história, Tony foi parar no passado, 1 milhão de anos no passado para ser mais precisa. Lá, entre outras coisas, ele encontrou uma serpente vermelha e ela falou com ele. Era Mephisto, o próprio diabo. Que viagem é essa, velho? Em uma conversa cheia de perguntas e poucas respostas, ele revelou que é o verdadeiro pai de Tony Stark, no melhor estilo Darth Vader. Tony, I am your father. E que Howard Stark vendeu a alma do próprio filho pra ele, pro diabo, pro capiroto, pro demônio. Vou comer teu coração na ponta da faca, rapá. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapá.
Aliás, a história deixou bem claro que existe algumas coisas bem esquisitas com o pai adotivo do Homem de Ferro. Foram revelações bombásticas, mas sabe qual foi a resposta de Tony Stark pra isso tudo? Beijo, meu traseiro de ferro. Isso apenas o começo, tá? Há muitos outros mistérios e revelações nas duas famílias, tanto a biológica quanto a adotiva. Só pra você ter uma ideia, Tony Stark também tem um irmão perdido. Um rapaz super dotado que nasceu com uma deficiência e chegou a se tornar um Homem de Ferro por um tempo. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Stan Lee conseguiu vencer o seu desafio e o Homem de Ferro hoje é um dos heróis mais amados pelos fãs, bem diferente da sua versão dos quadrinhos. E você, o que acha desse herói? Deixa seu comentário, dá aquela curtida, compartilha e não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. É nóis. Terminou esse quadro, porque é muito herói.